Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Estamos aqui em mais uma grande live, hoje tendo aí a oportunidade de ter a participação da nossa grande amiga Antônia Carneiro, para falar um pouquinho de preparação, ela que como uma grande concurseira tem uma grande bagagem, e aí nós vamos debater aqui, vocês podem tirar aí as principais dúvidas, inclusive para as grandes carreiras, ela que é defensora pública aqui do Distrito Federal, já galgou vários outros cargos aí na horta federal, na horta estadual também. E aí a gente vai bater esse bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo Ezio, Poliana. Vamos chegando mais. A Antônia já deve estar se preparando para entrar. Logo mais a gente começa esse bate-papo. Essa é uma live voltada para a preparação, para a técnica de estudos. Vamos ver o que deu certo no caminho da Antônia e o que pode também dar certo no caminho de vocês. Então vocês estão aí tentando se organizar. Vamos juntos nessa live, né? A Antônia vai participar conosco aqui através do Yuris Dica, que é um excelente, né, perfil de dicas, né? Ela já solicitou aqui a participação. Vamos fazer a todos vocês a seguirem, né? O Yuris Dicas é um excelente perfil, né? Coordenado pela professora Antônia e pelo professor Daniel. Antônia, Boa noite, boa pessoal. noite. Olá, tudo Tudo bem? bem? Um grande prazer estar aqui, aceitar esse convite. Você é um grande amigo, estou muito orgulhosa. A nossa parceria é para sempre. E eu quero aqui cumprimentar os seguidores do professor Rodrigão, cumprimentar os meus seguidores também que estão acompanhando a nossa live e dizer que o nosso assunto de hoje é muito importante e eu também estarei à disposição de vocês para eventuais dúvidas que vocês tiverem. Excelente, Antônio. Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceito esse convite, né? Você é uma pessoa que, desde o início, vem caminhando com a gente aí tanto no projeto, no Amigos do Concurso. Eu ainda lembro ainda daquela nossa época lá de UNB. Eu até E comentei na live do Daniel estudamos aqui, falei, juntos na UNB. comentei na live do Daniel, falei, Daniel, não entendi a Antônia, não. Ela começava a estudar, de repente ela dava uma caminhada, não entendi aquela. Parecia Eu que eu não até ia passar nunca, porque eu não ficava quieta, né? Eu falei, o Antônio, mas ela estava sempre com alguma coisa na mão, lendo, né? Então, pessoal, essa Isso. é a doutora Antônia, uma grande amiga. Convido vocês a seguirem o perfil que ela está aqui participando conosco, que é um perfil excelente, só dicas ótimas, né? E eu compartilho sempre. Então, a galera que está aí precisando ficar afiada e, né, na doutrina, atualizada na doutrina e principalmente no mundo dos concursos, né, Antônio? Seja muito bem-vinda Exatamente. e abro agora o Faço espaço mesmo. E para você se apresentar aí para essa turma, né? Nada melhor como você tá se ótimo. apresentar um pouco do resumo da sua bagagem. Obrigada. Antes de mais nada, boa noite. Eu sou Antônia Carneiro, sou defensora pública hoje. Antes de ser defensora pública, eu fui aprovada em vários concursos, ao total são 8 concursos. Eu fui aprovada para o TCU, MPU, SGA, Procuradoria do DF, TJDFT, técnico e analista, e defensoria, que eu passei em quinto lugar no meu concurso de defensor, 3 fases, e na prova discursiva eu tirei a maior nota da prova discursiva de penal, e tirei aí o primeiro lugar na prova discursiva de penal. Hoje eu dou aula, dei aula no curso Amigos do Concurso de português, porque sou formada, além de direito, sou formada em letras. Estou dando aula de direito constitucional, ministrei a disciplina de direito constitucional no curso ênfase e no curso Unijur, para o concurso da Defensoria Pública, para as fases objetiva, discursiva e no Unijur também para a fase oral. E sou coordenadora aí do projeto Yuris Dicas, que tem dicas de várias disciplinas aí, então são muitas recomendações, vocês podem sugerir conteúdos, nós temos uma equipe muito bacana, e o nosso site, nosso Instagram é muito bacana para quem está interessado em aprender concursos, ok? Disciplinas dos nossos concursos. Vou começar a introduzir o nosso assunto de hoje, porque eu tenho Ótimo. muita coisa para falar, bastante coisa mesmo. E aí, se forem surgindo
perguntas. Eu quero mandar um abraço para a Viviane, que acabou de entrar, mandar um abraço para todas as pessoas, mandar um abraço para a Indiara, que entrou, mandar um abraço para os seguidores que estão curtindo aqui, estão visualizando o nosso vídeo, tá? Bacana. Pois bem. À medida que for tendo algumas perguntas, aí eu vou interpelando aqui, a gente vai Isso, você vai ser o interagindo. nosso mediador das perguntas, porque eu falo bastante. Essa é uma virtude e, ao mesmo tempo, um defeito. Então, você vai ser a nossa Indiara. Um grande abraço, muito um prazer aqui por estar prestigiando a nossa live, tá? Então, vamos começar. O que fazer, quais estratégias de estudo para passar no concurso? Primeiro grande passo, você tem que definir qual é o concurso, o cargo que você quer fazer e o concurso. Isso parece elementar, mas não é. Porque tem muita gente que estuda para vários concursos e, ao mesmo tempo, várias disciplinas e acaba não passando em nenhum. Então, o foco, o direcionamento é primordial. Então, se você se dedica a um concurso, é mais fácil para a sua aprovação. Depois que você escolhe o cargo, que você escolhe a carreira, você vai imprimir o edital. Se o concurso já está aberto, você já tem que estar com o edital em mãos, ok? Essa é a primeira fase, definir o concurso e estar com o edital em mãos. Próxima etapa, reúna o seu material de estudo, o seu material mínimo. É claro que com o decorrer do tempo você pode ir adquirindo outros materiais, mas reunir e organizar, Ronan, um grande abraço, reunir e organizar o material de estudo é crucial. Por que eu digo isso? Se você acorda às 8 horas da manhã e tem que começar a estudar, e você sequer sabe, sequer encontra o material que você tem que estudar, você pode perder ali meia hora, 40 minutos, um tempo precioso para o seu estudo. Então, organize. Se é PDF, organize em pastas, diferencie entre teoria e exercício, se organize. E ainda que você dedique um tempo, uma manhã, uma tarde, só para fazer isso. Mas esse tempo, ele será reaproveitado no futuro. Ok? E quanto ao material, o que você tem que ter? Então, uma grande dica do que você tem que ter material. Eu não aconselho você comprar um livro de toda a matéria. Se você ler um livro para todas as matérias, a chance de aprovação é muito remota. Na verdade, você não vai conseguir ler todos os livros. Então, você só tem que comprar o livro de uma matéria que você tem dificuldade e que você não está conseguindo mesmo ser aprovado, que você está errando muitas questões no concurso e ainda assim você vai ler alguns capítulos. Então, o que você tem que ter de material? Estudos, resumos, PDFs, compilados, suas anotações. E o principal, principalmente para as matérias jurídicas, as leis. Você vai ter que ter lei. Se a matéria de jurídica, de direito, e boa parte dos nossos concursos tem matéria de direito, você vai ter que ler as leis. Tem uma pesquisa que foi feita pelo professor Gerson Aragão, que ele fez um compilado de várias disciplinas e de várias provas de concurso. Ele percebeu que 71% das questões seriam solucionadas apenas com a leitura de artigos. Então, é importante você ler a lei. Tem as leis. E aí, se você tem várias leis, e é um concurso que cai muitas leis, eu até aconselho adquirir o VADMEO. Se for de outras carreiras que tem menos leis, você baixa as leis. Ok? Outra questão crucial para reunir o material. E aqui essa dica é importantíssima para a sua aprovação. Você vai baixar as provas de concursos do cargo que você quer e preferencialmente da mesma banca, ok? Então, se você quer o concurso da Polícia Civil, você vai baixar as provas da Polícia Civil de qual período? Em torno de 2 a 3 anos, então dos últimos 2 a 3 anos da Polícia Civil de todo o Brasil. Você vai dar prioridade para a banca. Se você sabe que é o CESP, você vai dar prioridade para o CESP. Mas nada impede que você também pegue de outras bancas, desde que seja aí da Polícia Civil
ou de carreiras policiais. O mesmo vale para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria. E essas questões, esse material, vai ter que ser um material-chave. Você vai ter que resolver essas questões uma, duas, três ou quatro vezes para a sua aprovação. Por quê? Porque boa parte das bancas tem suas questões baseadas em um banco de questões. Então, algumas questões se repetem. Tem uma ou outra questão que tem alguma mudança, mas o corpo pode variar em torno de 60% a 70% de questões que se repetem. E o CESP, por exemplo, é especialista nisso. Tá bom? Nesse caso, Antônio, só um apontamento. Você citou aí baixar as provas, né? Mas hoje também você orienta também Um a abraço para o utilização. Marcos, que eu preciso. O grande Obrigada, Marcos está aqui Marcos, com a aqui pela gente, né? participação. Pois não. Eu acho que na nossa época nós usufruímos muito desse meio de imprimir várias provas, né? Mas Hoje não precisa. o que você acha mais desse site hoje, por exemplo? Hoje eu utilizo muito o TEC, né? Não sei se você já chegou a utilizar um desses meios. Na verdade, isso era até o próximo ponto. O próximo ponto é se filiar a um site de questões. Aí nós temos 3 sites que são os mais famosos, né? O Q Concursos, o TEC Concursos e o Aprova Concursos, né? Existem algumas diferenças entre esses 3. O Q Concurso é o mais famoso, ele é um pouquinho mais caro, tem uma diferença pequena em relação ao TEC, mas o TEC é muito bom também. E o Aprova, a facilidade dele é que ele é uma diferença razoável de mais barato que os outros. E aqui a dica que eu dou é de comprar o plano anual, que fica mais barato. Qual a diferença entre os 2 primeiros? O Q Concursos, ele tem videoaulas. Então, se você gosta muito de videoaula, tudo bem. Eu mesmo, não é qualquer videoaula, e eu não gosto de muitas videoaulas, né? Eu ainda prefiro, em algumas situações, o material em PDF. Nesse particular, o TEC Concursos, ele não tem videoaula, mas tem um material em PDF de excelente qualidade do Estratégia Concurso. Então, é muito bom. E o TEC Concursos realmente está disputando aí em linha de frente com o Q Concursos, e aí você avalia, dentre essas considerações que eu fiz, quais que vocês acham melhor, ok? Então, dando continuidade, estão reunindo essas questões de provas em relação a imprimir. Tem gente que gosta de imprimir. Imprimir as provas, pelo menos se você só imprimir as provas, não é tão pesado quanto imprimir todas as questões que você vai fazer durante o seu estudo. Porque essas questões de provas você vai ter que fazer mais de uma vez, né? Tem que ser o seu foco. Essas questões, se você vai fazer o concurso da Polícia Civil, especialmente do CESP, você tem que fazer mais de uma vez, uma, duas, três. Então, você vai ter que retomar nesse material algumas vezes, tá bom? Continuando aqui para o nosso próximo passo, estabelecer a rotina. A rotina, ela é crucial para os estudos. E é por isso que muita gente está tendo dificuldade de estudar agora na quarentena, porque a rotina mudou, né? Se der tempo, a gente pode até falar sobre esse assunto ainda nessa live. Então, o que você vai ter que saber em relação à sua rotina? Você vai ter que saber quantas horas você trabalha por dia, você vai ter que estabelecer o horário que você acorda, os horários para refeição, se você vai fazer atividade física, e atividade física é muito bom para o concurseiro, tá bom? Então, você vai estabelecer literalmente os horários e vai disponibilizar. Não, considerando todas as minhas atividades, a minha alimentação, as minhas pausas, o tempo que eu tenho para trabalhar, eu tenho, por exemplo, 4 horas de estudo por dia. Isso aqui é o que eu vou estudar. Então, é o que eu tenho para estudar. Nossa, mas tem gente que tem muito mais, tem gente que tem menos. Estude o tempo que você tem. Estude o tempo que você tem. Tem pessoas que são aprovadas estudando, sim, 4 horas, 3 horas por dia. Você vai trabalhar com a possibilidade que você tem e não se sinta menos, e não diminua a sua força de vontade em razão disso. Se você vai começar a estudar, um aspecto muito interessante poxa, eu vi que eu tenho 5 horas para estudar por dia, mas quando eu comecei a estudar no primeiro dia, eu só consegui estudar 2 horas e meia.
Estudar é quase que nem fazer exercício físico. No início é difícil. Você não vai conseguir estudar todas as horas que você planejou, mas o exercício físico também você não vai se preparando aos poucos e no final você tem mais capacidade, você consegue estudar melhor? Assim é estudar. Então não desista se no primeiro dia você só conseguiu estudar 3 horas e você tinha 6. O que você tem é que aumentar a sua capacidade de estudo até inserir na sua rotina toda a capacidade de horário que você tem para estudar. Tá bom? Outra coisa, o seu cronograma tem que ser realizável. O que isso quer dizer? Digamos que você trabalha 8 horas por dia e você quer estudar 6 horas. E aí você vê que não consegue, nos primeiros dias você estuda de madrugada. Você vai conseguir cumprir? Você não vai conseguir cumprir. Você tem que ser realista, você tem que ser ponderado. O plano de estudo ele é de longo prazo e gera muita frustração. Você se propor a um plano e não cumprir. Então, por isso que é importante você ser realista, você ser sincero consigo mesmo, ok? Próximo passo. Sabendo que nós temos aí, digamos, você tem uma disponibilidade de 6 horas por dia, vamos estabelecer o cronograma de estudo. Aí o que você vai ter que pegar? Primeiro passo, você está com o edital em mãos. Você vai ter que contemplar aquelas disciplinas do edital. Você só vai excluir alguma disciplina se você não tiver certeza que ela vai cair no seu concurso. Porque existem disciplinas que caem em alguns concursos e não. Só nesse caso. No mais, você vai contemplar as disciplinas que você tem certeza ou que tem grande probabilidade de cair no seu edital. Ok? Não cometa um erro de estudar só a disciplina que você gosta, de estudar só a disciplina que você tem interesse. Outro grande erro, você quer esgotar aquela disciplina e só entrar em outra disciplina quando você estudar tudo. Você jamais fará isso. Praticamente as disciplinas são inesgotáveis e você vai estudar coisa que às vezes não vai cair no seu concurso. E no meio do final, você vai se desmotivar. Então, por isso que você tem que fazer contemplar no seu cronograma, na medida do possível, todas as disciplinas de estudo. E a gente vai falar de que forma a gente vai fazer isso. A gente vai falar sobre ciclos de estudo. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Ok? Outra coisa, não queira estudar toda a doutrina, estudar toda a teoria para só depois fazer exercício. Isso não é correto. O foco tem que ser no exercício. Por quê? Porque se você estudar muita doutrina, você pode estar estudando coisa que não vai cair. E o exercício e a questão é que te norteia sobre aquilo que efetivamente vai cair. Então, estude um pouco da teoria e vá para os exercícios. Estude um pouco da teoria e vá para os exercícios. Mas eu vou dar algumas orientações mais tarde sobre como vocês vão fazer isso. Ok? Uma pergunta que me fazem clássica. Tempo para cada disciplina. Quanto eu estudo? O máximo de horas que eu estudo a mesma disciplina. Isso tem uma questão pessoal. Cada pessoa vai ter sua capacidade de estudar essa disciplina. Mas foram realizados estudos no sentido de que a maioria das pessoas, você pode ser uma exceção, mas a maioria das pessoas, se ela estuda mais de 3 horas o mesmo assunto, ela tende a se desmotivar, diminuir a concentração. Então, isso é muito importante, você perceber isso em você e na hora de fixar as horas para determinada disciplina. Então, qual a minha orientação? Mas pode ser diferente, você tem que se autoconhecer para saber disso. Você tem que fixar em torno de 1h30, 2h30 no máximo, 3 horas para uma mesma disciplina. Principalmente se você perceber que você está se desmotivando com o tempo estudando a mesma disciplina, ok? E dentre essa variação de 1h30 e 2h30, 3 horas, como é que eu faço? Para qual disciplina eu destino 1h30, 1 hora ou 2 horas e para outra eu destino 3 horas? Tem uma grande dica para iniciar o seu estudo. Você tem que avaliar o seu conhecimento. Como é que nós avaliamos o nosso conhecimento? Existem algumas dicas.
Primeiro, algumas pessoas orientam a fazer simulados, mas tem que ser simulados confiáveis, de sites confiáveis. Uma coisa que você pode fazer é uma prova recente do cargo que você quer. Por exemplo, se você quer a Polícia Civil, faça uma prova da Polícia Civil do ano de 2019, por exemplo, a mais recente. Faça, simule a hora da prova, se dê o tempo de 5 horas para fazer a prova e corrija. Você vai verificar que em algumas matérias você foi bem e em outras matérias você não foi bem. E aí isso vai determinar o tempo de estudo para cada disciplina. Se você viu, por exemplo, que você não foi bem em português, você é muito ruim de português, aí você vai destinar, por exemplo, 2 horas e meia para essa disciplina. Você viu que foi muito bem em constitucional, você pode destinar 1 hora e meia para essa disciplina. Tá bom? Quando você for fazer o seu cronograma, você também tem que contemplar revisão. Se eu fosse deixar 2 palavras-chave para essa live, eu deixaria 2 delas, ou 2 frases-chave para essa live. A primeira, foco em exercício, e a segunda, revisão. Tem gente que pensa assim, meu Deus, eu não vou revisionar, eu estou perdendo meu tempo revisão. Você jamais estará perdendo o seu tempo fazendo a revisão. É na revisão que você vai consolidar o seu conhecimento, porque não há nada pior do que estar no dia da sua prova e pensar, eu sei essa questão, mas eu li sobre isso, mas eu não sei responder. Ou pior, eu li sobre isso, eu acho que o gabarito é esse, e você erra simplesmente porque não revisou. Então, esse é um grande erro. E qual a orientação que eu dou? Em relação à revisão, dedique aí em torno de 30 minutos antes de iniciar um novo assunto para revisar 2 encontros ou 2 pontos de estudo da mesma matéria que você fez em relação àquilo. Então, por exemplo, você decidiu estudar constitucional segunda, quarta e sexta. Você viu que foi bem constitucional e dedicou a constitucional 1 hora e meia. Nessa 1 hora e meia, você estudou segunda, estudou quarta, estudou sexta. Na sexta-feira, você vai, durante a primeira meia hora, vai revisar o que você estudou segunda e quarta. Sempre as 2 últimas aulas ou os 2 últimos estudos da mesma disciplina, ok? Destine um tempo para exercícios. E por que eu estou falando isso? Porque a gente costuma muito dedicar o tempo para estudar e esquece de fazer exercício. E aí, como é que eu faço? Qual o tempo que eu vou dedicar para o meu exercício? Aqui vai depender de 2 coisas. Primeiro, se você domina ou se você não domina a disciplina. Se você domina a disciplina, eu oriento algo que é revolucionário. Comece logo pelos exercícios. Se você tem algum domínio da disciplina, se você compreende a questão, ainda que você não saiba a resposta, comece pelos exercícios. E por que eu digo isso? Porque se você fizer um exercício bem feito, esses sites de exercícios, eles comentam, eles mencionam o artigo, eles fazem de forma aprofundada. E o que acontece então? Acontece que você vai estar vendo exercício e vai estar vendo teoria ao mesmo tempo. Agora, se você não domina, se você sequer consegue compreender o que a questão está querendo dizer, aí eu oriento a você destinar mais ou menos metade do tempo para exercício. Então, voltando para o nosso exemplo de direito constitucional. Se você foi bem na prova, entende que é bom, destinou 1 hora e meia. Né? A primeira meia hora você vai revisar as 2 aulas anteriores. Nesse caso, você entende que é bom, então você pode ir diretamente para as questões. Agora, em português, se você acha que não é bom, você vai destinar, eu vou destinar então 2 horas e meia para português. A primeira meia hora para revisar. Como eu não compreendo bem, eu vou utilizar a hora seguinte, 1 hora, para estudar a teoria. E a outra 1 hora para exercício. Então, metade da hora que lhe sobra, excluindo a revisão, você pode se dedicar aos exercícios, ok? Pessoal, uma pergunta.
O que e como estudar? O que eu já falei. Não compre livros, a não ser que você tenha muita dificuldade, e se você for comprar o livro, você leia apenas aqueles capítulos e aquelas questões que estão te dando dificuldade. Se for matéria jurídica, se for matéria de direito, lei e jurisprudência, ok? Revisar. Revisar. O que você vai revisar e como que você vai revisar? Você vai revisar os exercícios, ok? O foco é Antônia, revisar exercício. Pois não? nós estamos com a galera aqui já com a gente, deixando Fazendo aqui já para perguntas? deixando aqui para falar pro pessoal aqui, nós estamos conversando, mas o pessoal pode fazer as perguntas aqui, eu vou repassando para a Fiquem à Antônia vontade. a dúvida que vocês tiverem, né? Lembrando aqui para deixar um abraço aqui também para Daniel, tivemos juntos nas lives há alguns dias, né? Isso. Um grande O, abraço para o Daniel. o Gustavo, o Josso, o delegado o Anderson Chaves, que é um grande amigo lá do Tocantins também, fez o curso na época Nossa. junto com o Daniel, então está aqui junto com a gente. Fizemos uma live Um no abraço para Professor o Solidário. Anderson. E tem uma galera boa aí que está aí com a gente, o pessoal que está entrando, pode fazer pergunta, aproveite. Suguem o máximo hoje nessa live, ainda tem aí aproximadamente 40 minutos para tirar o máximo da Antônia. E eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar. Pode fazer as perguntas que eu vou interpelando aqui com ela. Pode, que eu bobeou, eu não deixo ninguém falar. Mas O desculpa, gente, Gustavo já fiquem à perguntou vontade se aí, viu, vocês. Antônia? O que ele Já tem perguntou? a pergunta do Gustavo é revisões sobre. Deixa eu puxar aqui. Revisões sobre exercícios que já foram feitos, por exemplo, professor, ele perguntou. Ele colocou revisões sobre os exercícios que já foram feitos, por exemplo, né? Tá, gente, que nem eu falei, principalmente aquelas questões do mesmo concurso e da mesma banca, você vai ter que resolver essas questões em torno aí de 4 a 5 vezes a mesma questão. Depois eu vou falar sobre um aspecto interessante que muitos coaches e estudiosos têm trazido, que é para fazer um caderno de questões erradas. Isso tem revolucionado. Então, além das questões, mas você também tem que revisar as questões que você acertou. E por que eu digo que você também tem que revisar as questões que você acertou? Porque às vezes você estudou a matéria ali e em seguida acabou de fazer a questão. E existe uma probabilidade maior de você acertar aquela questão naquele momento. Agora, se você fizer aquela questão daqui a 2, 3 meses, que é o que acontece às vezes na prova, às vezes você viu aquela matéria há semanas anteriores, então, para simular mais perto da realidade, você tem que revisar a questão que você acertou, porque você pode ter acertado porque você tinha acabado de estudar. Então, assim, é importante fazer o caderno de questões erradas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque você tem que ter um pouco de foco maior nas questões que você errou, porque elas, de alguma forma ou de outra, elas te demandam uma profundidade do conhecimento, você tem que estudar mais aquela questão, né? Mas você também tem que revisar as questões que acertou. E aí o foco, especialmente, questões, aquelas provas que eu mencionei lá no ponto 1, quando a gente falou sobre reunir o material, que tem que reunir as provas do concurso que você almeja, tá bom? Mais duas perguntas aqui, Antônia. Uma é da Denise, né? Denise, que também já foi nossa aluna, amigo do concurso. Um Ela, e a abraço, outra é da, Denise. e a outra é da Lília. A da Denise, ela pergunta, Antônia, você indica o Pomodoro? E a da Lília é como estudar redação e quanto tempo se dedicar. Olha, eu acho assim, em relação à bibliografia, isso depende muito de você, da particularidade. Eu não tenho nada contra o Pomodoro. Agora, o que eu acho interessante em relação à segunda pergunta, de redação. Redação não é algo que se estuda, redação é algo que se pratica. Se você não tem a prática de estudar redação com
Ou, por exemplo, se no seu trabalho você não redige, se você trabalha com algo que você não tenha que escrever, então você já tem uma maior dificuldade para redigir. Então, não adianta você apenas estudar a teoria de redação se você não tem a prática de escrever. Então, eventualmente, você tem que escrever sim, tá bom? Eu posso fazer, inclusive, eu tenho umas orientações muito claras de como fazer redações do CESP, que o CESP tem 2 modelos básicos de redação. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra live, onde eu Com explico certeza. como é que pode fazer a redação, e a depender do caso, se vocês quiserem me mandar algumas coisas, a gente pode conversar. Aliás, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também no direct, que não queiram se expor aqui na live, fiquem à vontade, que pode fazer lá no Yuri's Dicas. Mas assim, redação não é algo que se estuda lendo. Eu vou passar algumas técnicas de como se direcionar. Eu passo até algumas palavras para iniciar, alguns conectivos para fazer as ligações. Eu posso passar isso tudo para vocês para facilitar o raciocínio e o branco de algumas palavras que a gente não sabe, né? De coesão, coerência, aquelas palavras que linkam. Eu posso passar isso para vocês. Mas tem que escrever. Redação é uma coisa que tem que escrever de vez em quando. Se você escreve no seu trabalho, você já tem um pouco de diferencial. Mas se você não escreve nada, tem que começar a escrever de vez em quando. Aí, pelo menos uma redação por semana. Bom? Pode ter certeza que nós vamos marcar essa live, viu, Antônio? Tá ótimo, gente. Estou aqui à disposição, tá? Então, voltando aqui, quantas disciplinas estudar por semana? Claro que isso também depende um pouco de autoconhecimento. Mas eu vou trazer aqui 3 situações que podem ser ponderadas para quantas disciplinas eu estudo na semana. Primeiro, é o seu nível de estudo. Se você estuda já faz tempo, se algumas disciplinas você já tem um domínio, você pode incluir aí umas 4, 5 disciplinas por semana. Agora, se você estuda há menos tempo, se você tem dificuldade em determinada disciplina, se uma disciplina ela é muito difícil, você não vai conseguir estudar essa disciplina, que vai exigir bastante da sua capacidade cognitiva, com mais 4, 5 outras disciplinas. Então, se você eleger uma disciplina difícil ou que você não domina, aí você tem que inserir naquela semana mais uma disciplina, 2 no máximo. Você tem que buscar o seu autoconhecimento. Mas, se a disciplina é difícil, você não vai conseguir inserir 4, 5 disciplinas por semana, ok? Outra questão, proximidade do concurso. Eu resolvi falar sobre isso. Imagine que você vai fazer o concurso daqui a um mês. Ora, se você vai fazer o concurso daqui a um mês, olhou o edital, tem 12 disciplinas. Se você estudar uma disciplina por semana, você vai conseguir estudar o mínimo do edital? Não vai. Quando o edital está se aproximando, pressupõe, se nós esperamos isso de você, que você já esteja estudando alguma coisa, que você já tenha algum conhecimento e você precisa revisar. A gente pode até falar mais especificamente sobre isso depois, sobre como estudar na véspera, mas o foco é revisar. E aí você vai ter que estudar mais disciplinas, porque você tem muita coisa para ver até a data da sua prova, ok? É uma pergunta aqui da Luciana, para a gente não ir perdendo aqui nas perguntas. Fica à vontade. A Luciana perguntou, Antônia, deixa eu colocar aqui, como conseguir corrigir uma base ruim de português, se só com aulas online é suficiente ou precisa de aulas presenciais, no caso? Seria obrigatória as aulas presenciais? A questão de ser aula presencial ou de ser aula online não faz diferença, porque o que interessa é o conteúdo. Ou o tanto que você é capaz, ou o tanto que você tem afinidade com essa aula. Tem gente que não consegue assistir aula online. Tem gente que dorme na aula online.
Então, não é um problema da aula. Às vezes o professor é muito bom, às vezes ele está te passando muito conteúdo. Então, a diferença de ser online ou presencial não é que vai determinar a sua base ruim, ou o sucesso para você melhorar a sua base em português. Se você acha que a sua base é muito ruim, eu aí indico talvez que você leia livros, mas livros voltados para concurso. Não acho que você tem que ler aqueles livros clássicos que eu li quando fiz a faculdade. Nós temos alguns livros que se baseiam em exercícios de concursos, e aí eles vão passando teoricamente as questões. Então isso pode ser uma coisa boa, mas o fato de ser uma aula online ou uma aula presencial não é o que vai definir se vai contribuir para o seu crescimento na matéria. E não desista, tá? Não desista. Português, um leve detalhe, leia. Tanto para ir bem, principalmente interpretação de texto, quanto para escrever melhor, é bom ler. Leia notícias, leia noticiários de internet, compreenda. Ler é muito bom, tanto para melhorar a sua interpretação, quanto para melhorar a sua escrita. Ok? Excelente. Mais alguma? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Eu te interpelo aqui caso apareçam outras. Tá, ótimo. Então tá, pessoal. Estudos por ciclos. Se vocês virem, pesquisarem na internet ou pesquisarem coaches, vocês vão ver que estão falando sobre estudos por ciclos. O que é estudar por ciclo? Estudar por ciclo é planejar o estudo de uma matéria em vários encontros ou em vários horários de estudo até finalizar toda a matéria. Quando você finaliza toda a matéria, você finaliza aquele ciclo. Então, e o que você vai fazer? Nós já falamos sobre a quantidade de disciplinas por semana. Você está fazendo 3 disciplinas por semana. Algumas disciplinas vão precisar de mais horários. Por exemplo, o direito constitucional, às vezes, exige mais encontros do que Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, se você tem um material de direito constitucional que tem lá 6 aulas, e você estabelece que você vai ler essas 6 aulas em 6 encontros de 2 horas. E se você estabelece estudar segunda, quarta e sexta, e nós precisamos de 6 encontros, em 2 semanas você vai fechar o ciclo de constitucional. Ok? E aí, quando você fechar esse ciclo, você pode iniciar um ciclo de uma outra disciplina naquele mesmo horário. E assim você vai fazendo consecutivamente com várias disciplinas. E aí, se nós temos um período de alguns meses até o edital, você vai ver cada disciplina em ciclos, pode 2 ou 3 vezes. Ok? A noção de ciclo é essa. E eu vou voltar a explicar para vocês. Você tem que ter a noção do ciclo, primeiro, para concluir a disciplina, porque às vezes a gente estuda, empaca ali no assunto. Então, tente concluir a disciplina. E quando você volta para o ciclo, você faz revisões, ok? Mas vamos falar de revisão. Vamos falar especificamente de revisão. Professora, como que eu reviso? O que eu reviso? Também existem várias teorias sobre revisão na internet. E também entre os estudiosos nos livros. Alguns falam que você tem que revisar. Havia uma teoria que dizia que você tinha que revisar. Primeiro em 24 horas e depois em 7 dias. Agora aqui, a verdade é que se você contemplar essas 2 revisões, você não, sempre, em todas as matérias, você não vai conseguir avançar nos seus ciclos, você não vai conseguir avançar nas suas disciplinas. Então, qual é a minha recomendação? Acho que eu já até mencionei com vocês. Quando você voltar a estudar a mesma disciplina, por exemplo, se você estuda a disciplina constitucional segunda, quarta e sexta, foi bem na prova, a gente se avaliou, fiz um simulado, vi que foi bem, destinei 1h30 para constitucional. O que eu vou fazer? Destinar a primeira meia hora para revisar. Ok? Então, se eu estudo segunda, quarta e sexta, voltando ao nosso exemplo,
Na sexta, eu vou estudar. A primeira meia hora eu vou revisar. E eu vou revisar o quê? As 2 últimas aulas, ok? Se você faz isso em uma semana, você vai perceber que você vai acabar revisando cada aulinha 2 vezes ali em torno de uma semana, que de certa forma cumpre, de alguma forma, esse requisito das 24 horas e 7 dias. Mas não revise o material todo, porque se você for revisar o material todo, você não vai avançar. Por isso que eu aconselho, é algo que eu sugiro, claro, você pode adotar a sistemática que entender correta, revisar os 2 últimos encontros, ok? Porque você vai estar vendo cada encontro aí, no mínimo 2 vezes, ok? Excelente. O que revisar? O que revisar? Exercícios. Você vai revisar os exercícios. Uma outra pergunta que me fazem, professora, eu tenho que fazer o resumo das matérias? Não aconselho. De toda a matéria, não aconselho. Se você for fazer um resumo de todas as disciplinas e de toda a matéria, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Temos aqui a pergunta da Mariana, Antônio. Ela quer saber como funciona essa revisão. É uma passada rápida? Como é que seria essa revisão na prática? Tá. Qual é o aspecto fundamental da revisão? Os estudos da revisão, e revisão só é revisão se você não demora muito tempo para revisar. Essa revisão, ela tem que ser focada nos exercícios que você fez daquele conteúdo e, no máximo, de alguns aspectos principais que você leu e que decorreram dos exercícios que você fez, tá? Você pode memorizar alguns esquemas, algumas situações. Tem que ser um pouco rápido, você está destinando meia hora. Mas aí você vai me dizer, nossa, mas meia hora é pouco. Por que não é meia hora, não é tão pouco? Porque tem só 2 dias, ou só, né, se você fez segunda, quarta, sexta, por exemplo, tem só 2 dias que você estudou. Então, observe, você estudou, você fez exercícios, então 2 dias depois, a sua memória ainda vai estar muito viva em relação àquele conteúdo. Então, tem que ser uma revisão rápida. Eu tenho que falar uma coisa sobre a revisão, e isso é importante tanto para a revisão quanto para a hora do estudo. Estudos revelam que a melhor forma de revisar é você tentar, tem a revisão ativa e a passiva. Passiva é quando você olha o que você anotou, você marca só, às vezes a gente faz marcações com marca-texto, e você só lê o que marcou. Isso é passivo, você só está fazendo com que aquela informação entre no seu cérebro. Agora, o que é uma revisão ativa? Você estudou o princípio da legalidade. Antes de saber o que é o princípio da legalidade, você veja, tente descobrir, tente relembrar você mesmo da sua cabeça o que é o princípio da legalidade. E aí você tenta. Nisso você vai estar fazendo um processo ativo de revisão. Quais outras técnicas de processo ativo? Faça perguntas a você mesmo. O que é o princípio da legalidade? Quais são os requisitos? O que é legalidade em sentido amplo? O que é legalidade em sentido estrito? Explique para você mesmo, ainda que alguns fazem em voz alta, porque gostam de ouvir a própria voz, e isso realmente há estudos neurológicos de que isso é bom, mas alguns fazem simplesmente relembrando na memória essa situação, porque às vezes você está numa biblioteca, você não vai repetir isso. Mas isso é um estudo ativo, você vai tentar se lembrar antes de olhar o conteúdo. Aí depois você viu e olha, não, faltou eu dizer isso, eu vejo isso. Mas a revisada tem que ser rápida, e se você estudou da forma correta, você vai conseguir, porque você viu há muito pouco tempo, ok? Alguma pergunta a mais? Não, finalizamos aqui por enquanto da Mariana. Tá ótimo. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Um grande abraço, tá? Só para sintonizar você, Antônio, nós temos aí aproximadamente 15 minutos de live. Tá ótimo. Mas se houver necessidade, a gente faz mais 1 hora. Não, eu vou utilizar só os 15 minutos. Acho que eu tô acabando, tá?
Me perguntaram, eu faço o resumo, eu resumo a matéria com as minhas... Assim, resumir realmente vai te dar uma boa memória, mas você não tem tempo para isso, e ninguém tem tempo para isso. Se você for fazer um resumo de toda a matéria, você pode fazer aí, mas do que eu faço pequenos resumos ou pequenos esquemas? E aqui está o foco da nossa aula. Voltando também do que a gente falou. Qual é o foco? Exercício. Se você está respondendo uma questão e para saber as respostas, por exemplo, exceções a um determinado princípio, você pode escrever lá. Na questão caiu a exceção tal ou princípio tal. Você pode, ao responder a questão, melhor dizendo, você pode falar exceções ao princípio. Você pode colocar todas as exceções. Observe que você não está esquematizando toda a disciplina. Você está esquematizando a resposta de uma questão. Porque o foco é em questões, o foco é em exercícios. E nas respostas dos exercícios, você pode fazer os seus esquemas. E na revisão, aquilo que eu falei, você revisa a questão e você revisa o esquema que você fez ao solucionar a questão. Tá bom? Ótimo. Em relação ao caderno de erros, eu falei para vocês que tem que revisar todas as questões, até porque algumas das questões que você faz, você acabou de estudar, então você tem uma tendência de acertar. Tem uma pergunta, eu vou fazer uma pequena pausa, assim, professora, uma vez falaram assim, professora, eu estudei um monte, eu li a maior doutrina e errei todas as questões. Isso é perfeitamente comum, isso é natural, não se sinta pior, não acho que você nunca vai passar no concurso, porque isso aconteceu comigo, eu já passei em alguns concursos. Eu já estudei, memorizei várias coisas, e quando eu ia fazer a questão, eu errava. Não ache que isso é ruim, não se sinta triste por isso. É por isso que você tem que focar na questão, porque a questão ela te cobra de uma forma diferenciada. E é por isso que o seu estudo tem que ser direcionado em exercício. E é por essa razão que você tem que resolver o mesmo exercício, algumas vezes. Ok? Então, voltando para o caderno de erros, né, pessoal? Alguns estudiosos e alguns coachings estão falando sobre fazer o caderno de erros. Se você erra aquela questão e você tem muita dificuldade, você separa, dá até para fazer o caderno de erros em todos esses sites de concursos, né? No que? Concursos, ele até mostra para você as questões que você erra e você pode separar. E, sendo elas mais difíceis, tendo você, mesmo depois de acabado de ver a matéria, tido dificuldade de estudar, você pode aí se dedicar especialmente nelas, principalmente para superar ali as suas questões. Porque às vezes a gente costuma ali bater nos 70%, nos 50%, e a prova foi 80%, 75%. Então, o caderno de erros, ele ajuda especialmente para você elevar um pouco mais a sua pontuação e chegar na nota de corte do seu concurso, ok? Pessoal, finalizando, acho que faltam só 2 temas para a gente finalizar aqui. Esse tema eu gosto de falar sobre ele. Aprender a gostar do processo. Aprender a gostar de estudar. Professora, é isso que você está querendo me falar? Estudar não é bom. Eu não gosto de estudar. Não, isso, assim, primeiro, não é essa a postura que você tem que ter em relação aos estudos. E eu vou dizer uma coisa da minha experiência. Hoje eu continuo estudando, mas eu sinto uma falta danada de quando eu estudava mais horas para concurso. É uma coisa que eu não acredito que iria acontecer comigo. Quando eu estava estudando, eu pensava que eu só ia viajar, eu iria curtir minha vida, curtir o fruto do meu esforço. Mas estudar não é tão ruim, e às vezes a gente não dá valor. É que nem história de estar trabalhando agora, que acontece na quarentena, né, pessoal? Tá todo mundo aí, quero voltar a trabalhar, porque todo mundo reclamava de trabalhar. Então, assim, é importante ter uma nova concepção em relação a estudar. E como é que você faz para gostar de estudar? Primeiro,
tente romper essa barreira de que estudar é ruim. Isso já é um primeiro passo. Outro passo, estabeleça metas intermediárias e valorize o seu trabalho. Vou dar um pequeno exemplo. Você, no exemplo que eu dei, você falou que fez a última prova do seu concurso e foi muito mal em português. E aí você falou assim, não, eu estou muito ruim em português, hoje eu quero resolver, hoje eu vou estudar o assunto tal que eu sempre erro. E além de eu estudar o assunto tal, diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Eu sempre erro isso, eu vou estudar isso e eu vou fazer hoje 30 questões sobre isso. Haja o que houver. Então você estuda, estuda, faz as 30 questões, revisa as 30 questões. E no final do dia, o que você vai fazer? O que você fez? Você estabeleceu uma meta, você adquiriu um novo conhecimento e você cumpriu essa meta. Então, na hora de dormir, pense, eu cumpri essa meta, eu venci essa barreira. Então, é uma meta intermediária que você se estabeleceu e que você alcançou. Então, são pequenas vitórias no processo de estudar até alcançar a sua grande vitória. Valorize isso. Outra coisa, faça amigos que tenham o mesmo interesse que você. Eu não sei vocês, mas eu adorava conversar com os meus amigos sobre concurso. Trocar ideias sobre experiências, rir das nossas intempéries, das coisas ruins que aconteciam. Eu lembro de uma professora que ela me disse que toda vez que ela fazia concurso, ela saía do concurso, ia para o cinema e chorava. E eu ria tanto dessa história, porque eu sempre fiquei muito sensível depois de um concurso. Então, ouça histórias, compartilhe as suas situações, vivencie as coisas engraçadas, divertidas, com seus amigos, faça amigos, fazer amigos é sempre muito bom. Eu tenho grandes amigos que eu fiz quando eu estudei, que eu convido para minha casa hoje. Então, tente fazer do processo uma coisa mais leve, que aí ele vai ser mais duradouro e você vai alcançar a vitória, ok? Outra coisa. Você falando disso, eu lembrei muito da época que eu comecei a estudar, que eu começava a falar de concurso justamente com quem não estava estudando. E aí, às Isso é vezes, quem não, difícil, a pessoa não quer falar. às vezes aquela pessoa que não está estudando, ela tende um pouco levar você a desistir, né? Eu lembro ainda Isso, de uns colegas que falavam, não, concurso não é qualquer um que passa, é só para quem está lá, e aquelas conversas de isso, sempre, né? Mas aí a gente vai isso, começando, vai galgando, vai melhorando a cada isso, dia, vai isso. criando mais ânimo. Aí, Antônio, aproveitando o ensejo, a pergunta da Luciana, para que a gente não deixe sem resposta, ela perguntou o que você aconselha, se é estudar todos os dias ou tirar, por exemplo, ou um dia de folga na semana. Eu aconselho a tirar folga, sim. Agora, o número, um dia ou 2 dias, vai depender da sua rotina e da sua capacidade. Eu percebi, com o tempo, e principalmente quando o concurso estava muito próximo, eu percebi que eu só tirava o domingo à tarde, mas no meu caso. Agora, se o edital não está aberto, né, eu acho que você pode tirar, por exemplo, o domingo para descansar, a depender do caso, se isso não te incomoda, né, se isso não é muito ruim para você estudar no sábado até meio-dia, porque uma manhã de sábado, ela pode ser muito bacana. Eu também gostava de saber que eu saí no sábado com a missão cumprida de que eu estudei as minhas horas do sábado. E aí voltando das metas intermediárias e da valorização de ter cumprido as metas intermediárias. Tem que ter descanso, sim. Tem que ter descanso, sim. Os dias de descanso vai depender da proximidade do concurso. Se o concurso está muito próximo, tem gente que descansa algumas horas apenas quando o concurso está próximo. Agora, se o concurso não está, você pode aí se dar o luxo, talvez, de ficar um domingo sem estudar. Outra questão relevante, tá? Se você trabalha o dia todo, você tem que estudar um pouco mais ao final de semana, tá? Porque aí você vai ter que estudar durante as noites, o que não significa que você vai ter que estudar o final de semana todo.
eu acho que você pode tirar umas horas do final de semana para descansar. Mas se você trabalha o dia todo, e aí você tem poucas horas de estudo durante, né, você só tem as noites para estudar ali 2, 3 horas, compensa estudar um pouco mais no final de semana. Mas sempre, em todas as oportunidades, principalmente sem edital, deixa um tempo para descanso. Muito bacana. Mais algum ponto? Tá. E voltando, terminando o tema, aprender a gostar do processo, faça pequenas coisas que você gosta e que às vezes nem te tomam tanto do seu tempo. Se você é uma mulher, gosta de dançar, estudou as suas horas, está cansada, estressada, coloca uma música, vai para sua sala, dança. Se você é homem, gosta de jogo de futebol, torce para o Flamengo, revisa os melhores momentos do campeonato 2019 Libertadores, entendeu? Então, assim, faça pequenas coisas que você gosta. Isso dentro dos seus pequenos troféus, das suas pequenas conquistas. Pensa assim, hoje eu estudei português, eu resolvi 60 exercícios, eu mereço ouvir a música que eu mais gosto. Eu ouço, ponho a música que eu mais gosto. Então, você vai estar valorizando as suas pequenas conquistas e vai estar fazendo pequenas coisas que você gosta. Você não pode deixar de se amar, você não pode deixar de se cuidar. Bom, porque o processo de aprendizado, ele depende da sua saúde, depende da sua disposição e ele é um processo longo. Então você tem que estar bem, tá bom? E aí, Excelente, Antônio. terminando aqui, temos o quê? 5 minutos? A live do Instagram passa muito rápido. Eu acredito que nós temos 4 minutos. 4 minutos? Então tá bom. A última dica, faça concurso semelhante se o seu concurso ainda não saiu, tá? Gente, não ganha campeonato quem não disputa o campeonato, tá? Um dos maiores testes é fazer prova, é ir lá, fazer o concurso, pegar a prova, corrigir sua prova, ver o que você foi bem e ver o que você não foi bem. Então, se o seu concurso ainda não saiu, tem uma previsão longa para sair, vá fazendo concursos semelhantes, não muito diferentes, para você ir competindo em outros campeonatos para você manter aí o ritmo para vencer aí o seu campeonato que você tanto quer, ok? Tentando finalizar rapidamente, falando sobre pandemia. Pessoal, tá difícil estudar na pandemia? Muita gente estava estudando para o concurso foi suspenso, não sabe quando vai voltar, estava no ritmo, tá muito ruim estudar na pandemia. Qual é o grande problema de estudar na pandemia? É que muitas pessoas perderam a rotina. E rotina é fundamental para estudo. O que você tem que fazer para retomar? Primeiro você tem que tomar a decisão de retomar. Não é porque o concurso está suspenso, não, que você não tem que estudar. Se os outros estão desmotivados, se os outros estão enlouquecidos e não conseguem estudar, deixe eles sem estudar. Você vai retomar. Ficou muito tempo sem estudar? Tudo bem, tolerância, o momento é difícil, mas vamos retomar. E como retomar? Descubra a sua nova rotina, estabeleça a sua nova rotina. Se antes você ia para o trabalho, agora você trabalha em casa, você vai dizer, agora eu trabalho em casa de tal hora, tal hora. Agora eu tenho que cuidar das crianças de tal hora, tal hora. Eu tenho quanto tempo disponível? Tantas horas. Então você vai estabelecer sua nova rotina. Você vai fazer o seu novo cronograma de acordo com a sua nova realidade. E estabeleça sua nova rotina. Você vai acordar sempre no mesmo horário, vai almoçar naquele horário, vai trabalhar naquele horário. E assim você se organiza. Ok? E é isso, eu tinha mais coisa para falar, não nego. Não nego, mas outras oportunidades virão. Quero agradecer muito o convite e quero dizer que se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta específica da realidade de vocês, podem ir lá no Yuris Dicas que eu respondo para vocês, tá bom? E estou aqui para o que precisar.
Quero agradecer demais o convite, Rodrigão. Você sabe que depois a gente vai te chamar para você fazer uma live aqui para a gente no Yuris Dicas, tá? Com certeza. Segue o Yuris Dicas, lá vocês também podem sugerir conteúdos. E nós vamos fazer no Yuris Dicas um dia específico para a Polícia Civil. Então a gente vai disponibilizar algumas questões gratuitas, comentadas, especialmente selecionadas para quem está estudando para a Polícia Civil, tá bom? Excelente, Antônio. Só tenho a agradecer, né, pela receptividade, por ter aceito a gente poder discutir um pouquinho esse tema, justamente para incentivar essas pessoas aí nessa pandemia. Essa live vai estar disponível aqui, nós vamos disponibilizá-la também lá na página do Amigos do Concurso no Facebook. E essa será a primeira, com certeza, de muitas. E, mais uma vez, muito obrigado. E 15 segundos para você aí, para a gente finalizar antes da live cair. Pessoal, muito obrigada. Estou à disposição. Segue a gente lá no Yuris Dicas e a gente